Carrego cicatrizes de ser quem sou, mas quem não as tem? Cada um carrega em si as marcas de ser quem se é. As minhas são expostas, nítidas, assim como a minha vivência. Elas são um traço da minha história, são linhas divisórias de vida, delimitando fisicamente o momento do meu encontro comigo mesmo. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a sigla, do movimento LGBT. Partindo desse lugar da militância, de como é esse processo de construção, Muitas pessoas me chegam com essa dúvida, e aí, qual é a sigla certa ou mais adequada, para eu me referir a LGBT, LGBTI, LGBTQIA+, E aí, gente, não existe assim um consenso efetivo de qual seria essa sigla mais adequada, Que a gente vê são alguns movimentos, que estabelecem, qual seria essa sigla mais adequada. O movimento de construção, da sigla, de escolher qual sigla vai ser mais adequada para o momento, se dá nos processos de conferência do movimento LGBT, De 4 em 4 anos há o processo de conferência, teriam este ano, E nessas conferências, de forma coletiva, é escolhida qual sigla que a militância vai utilizar como, digamos, sigla oficial, Atualmente, da última conferência, que já faz um tempo, a sigla oficial é LGBT, nos anos 2005 ou 2006, houve aí essa mudança de GLBT para LGBT. Então, normalmente essa mudança da sigla se dá nessas conferências, O que há é um entendimento, por parte da ABGLT, que é um coletivo que reúne vários coletivos de movimentos LGBTI pelo Brasil, Há um processo de começar a se colocar nos espaços como LGBTI, A ABGLT começa a colocar-se como LGBTI. Então a gente tem um entendimento de que talvez a sigla vá caminhar por essa nova sigla, que seja LGBTI, Mas essa sigla LGBTQIA+, não que esteja errada de forma alguma, nem que seja incorreta, muito pelo contrário, é um movimento que vem aí da academia, então é também uma leitura de se fazer, mas em relação a consenso, não existe esse consenso do que seria a sigla certa ou errada. Obviamente que essa leitura de trazer mais letras, para a sigla, é um movimento de tentar abarcar mais segmentos, para dentro do movimento LGBTI. Quando pensamos sobre a sigla da população LGBT, nós estamos falando também sobre um movimento que foi social. A escolha de uma sigla fala sobre a identidade, sobre a personalidade, sobre o pertencimento a um determinado grupo. Quando a gente começa a analisar esse percurso que foi feito pela população LGBT, a gente pensa aí no processo de inclusão. Então, a sigla ela é dinâmica, ela está em constante transformação, justamente para que a gente possa agregar a essa população uma representatividade cada vez maior. Por isso que a gente usa, inclusive, o sinalzinho de mais no final da sigla. Hoje, falamos que a sigla ela é LGBTQIA+. Isso significa que a gente tenta incorporar a cada momento mais e mais representações pessoais de subjetividades e de identidades, para que a gente não cometa mais uma forma de violência, que é a invisibilização. E algo fundamental, assim, para a nossa categoria discutir, nós enquanto psicólogos, quando a gente pensa saúde mental da população LGBTI, é a gente entender, todos esses atravessamentos que perpassam a vivência de uma pessoa LGBTI, sobretudo a questão da família,
Muitas vezes, quando a gente está no consultório, né, trabalhando com as demais pessoas, né, que não pertencem à categoria LGBTI, né, algo que a gente sempre tenta ali é fazer trazer a família como esse apoio, né, essa rede de apoio. E na realidade, para a população LGBTI, muitas vezes, né, a rede de apoio ela não é a família. Quando falamos sobre a convivência de pessoas LGBTQIA+, com as suas famílias, a gente precisa também tensionar aí que essas relações não são, em geral, pacíficas e que muitas vezes são permeadas por violências, quando não físicas, simbólicas. Então, durante esse período de isolamento social, mais e mais pessoas LGBTQIA+, têm relatado processos de violência dentro das próprias casas. É importante saber que nós não temos um dado específico que levante esse índice, mas que ao mesmo tempo nós temos relatos que trazem essa perspectiva à tona. Enquanto psicólogos, nós precisamos também estar acessíveis a essas adaptações do tempo. Mas é sabido por todos nós que esses processos de violência eles acontecem, muitas vezes subnotificados. Pessoas que têm dentro de suas próprias casas seus violentadores, mesmo que de uma forma simbólica, acabam tendo, durante esse período de isolamento social, mais processos depressivos, mais processos de angústia, mas também muito mais sofrimento mental, muito mais sofrimento psíquico em torno dessas questões, em torno da própria identidade, em torno da própria orientação. Então, muitas famílias, durante esse período, estão confinadas, e isso pode gerar inúmeras violências quando esses sujeitos são LGBTs. Né? Então, a gente está falando aí de que um membro da população LGBTQIA+, que hoje está confinado com a sua família dentro de casa, pode sim estar sofrendo mais e mais abusos, de forma recorrente e de forma violenta. As minhas cicatrizes me lembram a todo momento quem sou e de que não posso esquecer quem fui. Não nasci em um corpo errado, mas foi necessário o corte no peito para trazer ao corpo rasgada a norma. E esses traços carregam as dores e sabores desse rompimento. A rede de apoio, né, muitas vezes são os amigos, né, são outras pessoas, muitas vezes outras pessoas LGBTI, ou seja, esse sentimento de estar em pares, né, que tem outras pessoas que passam por aquilo que você passa, que tem essa mesma dificuldade de vivenciar esse gênero, essa sexualidade, né, no âmbito da sua família, né, então muitas vezes são essas pessoas, né, que a população LGBTI tem, né, e não a família, né? Então, como é que a gente está preparado, nós psicólogos e psicólogas? Será que nós estamos de fato preparados para receber essas pessoas com essas outras demandas que nos desafiam a olhar, né, para um fazer clínico de um outro modo, né, para um fazer da psicologia de outro modo, inclusive? Durante esse período de pandemia, durante esse período de isolamento social, muitos serviços não podem operar na sua capacidade máxima. Isso faz com que algumas populações que já são vulneráveis enfrentem novos processos de vulnerabilidade. É importante sinalizar que existe nesse processo um recorte de gênero, de raça, de classe social. Isso faz com que a população LGBTQIA+, fique ainda mais à margem dos serviços que são oferecidos, seja na saúde, na educação, nos processos de assistência social. Tudo isso gera mais violência, tudo isso gera mais números com os quais nós devemos nos preocupar. Enquanto psicólogas e psicólogos, nós devemos nos perguntar, será que durante esse período nós estamos sendo acessíveis o suficiente para que essa população, assim como outras populações marginalizadas, possam continuar sendo assistidas? Será que dentro das nossas possibilidades nós conseguimos oferecer esse serviço? E eu digo isso em relação à capacidade, por exemplo, de atendimento online, né, frente a essa população. Quantas pessoas podem ter o atendimento online com a sua família dentro de casa? Muitas pessoas LGBTQIA+, se sentem inseguras durante esse processo. O acesso delas aos serviços, assim como da população de uma forma geral, mas o delas
de uma situação, a partir de uma situação muito mais específica, fica comprometido durante esse período de pandemia. Então, né, como podemos, nós, enquanto categoria, construir possíveis, né, junto à população LGBT, né, uma população que está vulnerabilizada, né, sobretudo nesse tempo de pandemia, inclusive devido aos serviços, né, que com muita dificuldade, né, abriram serviços de ambulatório, finalmente abrir as portas, e aí chegou nesse momento de pandemia, e aí as portas se fecham, ou diminui, reduz, e essa população novamente fica desassistida, né? Então, eu acho que a gente pensar um pouquinho isso, né? Como é que a gente pode construir possíveis, a partir desse entendimento, né? Desses atravessamentos, que é a vivência de um gênero e de uma sexualidade que não corresponde à normatividade, né, que é imposta a uma heteronormatividade, a uma cisnormatividade. Em meu peito ficou a marca da emenda, mas uma emenda que estabelece o encontro do que fui com o meu venho sendo. São traços de um caminho para tornar-me eu. Em meu peito carrego o desenho da reinvenção de mim mesmo, minha obra-prima.